Olá a todos, meu nome é Thelma Kyoko Takeshita Munarete, eu sou fonoaudióloga do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho a respeito da avaliação e manejo fonoaudiológico em casos de câncer de tireoide e paralisia de prega vocal. A paralisia de prega vocal, ela é resultante de uma lesão neurogênica, pensando aí no seu nervo laringeu recorrente, que ele tem um longo trajeto, né? Ele é o mais longo em termos de percurso, né? Anatomicamente falando, e que é responsável pela maioria dos músculos intrínsecos da laringe do ponto de vista motor, exceto o cricotireoideu, que seu suprimento motor é fornecido pelo nervo laringeu superior. A paralisia de prega vocal, de acordo com a literatura, ela ocupa, né, uma incidência de 8% das patologias laríngeas, sendo que a mais comum dentre elas seria a paralisia unilateral adutora. Vale lembrar que a paralisia de prega vocal, ela pode acometer apenas uma prega vocal, como ambas as pregas vocais, dependendo da extensão dessa lesão nervosa, né? E a posição dessa paralisia, ela também pode se modificar, né? Ela pode também ser diferente, né? De modo geral, nós temos uma paralisia lateral, que seria aquela que ocupa a posição máxima de abertura dessa prega vocal. A gente pode também ter a paralisia mediana, que seria essa adutora, que representa, né, essa posição máxima de fechamento, ou também a paralisia paramediana, que se encontra entre esses extremos de abertura e de fechamento, e que são os casos, a paramediana, né, é o caso mais comum de encaminhamento pelo cirurgião de cabeça e pescoço para a terapia fonoaudiológica vocal. Dependendo, então, da extensão de lesão nervosa, né, dependendo do acometimento único ou bilateral das pregas vocais, dependendo também da posição dessa paralisia, a gente vai ter uma repercussão diferente na qualidade de vida desses indivíduos, né? Então, quanto mais lateralizada, quanto mais em abdução estiver essa paralisia, mais repercussão em termos de deglutição e voz nós iremos ter, né? Assim como se a gente tiver um acometimento, por exemplo, bilateralmente, com uma repercussão em termos de adução, com menor gap, né? Com menor abertura, possibilidade de passagem aérea, uma dificuldade maior de respiração esse paciente pode também apresentar, né? Para essa aula, a gente está ficando mais restrito, né, ou especificamente, às paralisias de prega vocal unilateral, mas do ponto de vista vocal, tá? E essa disfonia, essa alteração vocal, né, causada então por esse gap, por essa paralisia, né, ela vai ter uma repercussão do ponto de vista emocional, do ponto de vista social e profissional, dependendo então aí da repercussão que essa paralisia pode trazer para a voz, tá? Se a gente for buscar as evidências na literatura em termos de tratamento mais eficaz para paralisia de prega vocal, a gente percebe que há evidências limitadas, né? Pensando em tanto qual é o tratamento ideal, será que a combinação de tratamentos seria melhor? A gente ainda não tem uma resposta clara sobre isso, né? E uma das principais justificativas está relacionada à dificuldade no estabelecimento de medidas de resultado, de medidas de desfecho dos trabalhos desenvolvidos na área, né? Então, o que isso quer dizer? Que ainda tem um complicador, né, que dificulta aí se a terapia vocal é eficaz ou não, porque a gente não consegue ainda estabelecer quais são esses parâmetros capazes de representar essa evolução terapêutica, tá? E muito disso está relacionado à própria questão da complexidade vocal.
A voz, ela é um parâmetro multidimensional, que ela depende tanto do ponto de vista perceptivo, ela também tem a complementação pela análise acústica, pela imagem, pelo próprio impacto na qualidade vocal. Então, assim, a literatura traz que por essa complexidade, ela acaba também dificultando, né, a seleção dos melhores parâmetros para análise dessa efetividade, né, dessa eficácia, digamos assim, do tratamento oferecido a esse paciente com paralisia unilateral de prega vocal. Muitas vezes a análise unidimensional, né, da voz, ela não é capaz de trazer respostas fidedignas, né, capazes de serem representativas dessa melhora vocal após tratamento fonoaudiológico. Então, aqui eu trago uma revisão sistemática atual, que foi feita agora em 2019, que envolveu 29 estudos desde 2003, justamente para tentar verificar o que os estudos na área trazem sobre as medidas de resultados de voz para detectar esse efeito de tratamento para pacientes adultos com paralisia unilateral de prega vocal. E eles perceberam que não há uma abordagem consistente para a seleção e uso dessas medidas de desfecho, sendo destacado pelos mesmos alguns parâmetros com níveis aceitáveis. Por exemplo, os parâmetros de perturbação a curto prazo, né, que seriam o jitter e o shimmer, que faz parte, então, da análise acústica da voz. A gente tem aí o tempo máximo de fonação, que é uma medida aerodinâmica, e também o tipo de voz, e eles destacam pelo instrumento, né, pela escala, Gerbass, que é bem consagrada já em literatura. É interessante a gente observar que os parâmetros de perturbação a curto prazo, como o jitter e o shimmer, eles são dependentes da minha frequência fundamental, né? E eles tiveram um ponto maior aí de destaque em termos de níveis de aceitação para análise de resultados, né? Se a gente for pensar no impacto da paralisia de prega vocal sobre a voz, a gente teria bem representado, né, como um meio de avaliação a escala Gerbass, o jitter pensando, né, nas medidas de perturbação, pensando aí numa rigidez, pensando numa aspereza, o shimmer, a gente se basearia na questão de falta de captação, na soporosidade, e o tempo máximo de fonação, que seria justamente uma medida aí que verifica a nível aerodinâmico, né, e fonatório de prega vocal. E todas essas medidas foram estudadas considerando-se o tempo, a justificativa da seleção desses parâmetros, a validade e confiabilidade publicada e relatada, além da capacidade de resposta à mudança dentro desse processo terapêutico. É interessante que dentro da discussão desse artigo, os autores eles retomam um trabalho de Baylor e colaboradores de 2006, que foi feita uma revisão sistemática também dentro dessa temática. E aí eles colocam que pouco se evoluiu desde esse trabalho feito em 2006. Então, assim, pensando nos achados deles atuais e comparando com essa última revisão sistemática de 2006, eles observaram pouca evolução dos pesquisadores, dos estudos da área, né? Mostrando-se, então, a necessidade eles reforçam, né, a importância aí dos pesquisadores estarem considerando esses fatores para a medição de evolução, para a medição de resposta da terapia vocal para casos de paralisia unilateral de prega vocal. E aí, dentro disso, né, eu trago um pouquinho sobre essa questão do níveis de evidências, né, e também para a prática clínica. Então, aqui eu coloco a prática científica, né, que elas não podem estar dissociadas. A clínica, ela caminha junto com a ciência. E nesse sentido, e pensando no que a literatura traz, o que eu posso fazer, então, para melhorar, né, e colaborar dentro da linha científica, dentro da prática clínica, em relação à mensuração ou ao estabelecimento dessas medidas de desfecho
capazes de mostrar essa evolução terapêutica, né? E eles colocam, então, a necessidade de melhor qualidade metodológica dos estudos, o estabelecimento de um protocolo de medidas de desfecho versus objetivos de tratamento. Esse ponto eu acho que é importante, justamente porque eles colocam que a gente estabelece os objetivos específicos, os objetivos gerais, e as medidas de resultado precisam necessariamente responder a essas metas iniciais, né? Elas não podem estar dissociadas, pelo contrário, elas precisam estar alinhadas, e que muitas vezes, né, o fato de eu estabelecer um objetivo e não trazê-lo como medida de desfecho, né, eu posso estar dificultando a análise da evolução terapêutica do meu paciente. E com isso, eu seguindo esses passos, eu tendencio, né, eu tenho maiores chances de obter medidas mais confiáveis e válidas dentro da minha terapia vocal, cujas medidas, então, elas vão apresentar uma capacidade de respostas às mudanças ao longo de todo o processo terapêutico. De novo, aqui eu trago que a voz é um parâmetro multidimensional que precisa levar em consideração aspectos visoperceptuais, ou perceptivos, né, perceptivo-auditivos, acústicos, aerodinâmicos e também a qualidade de vida. Tudo começa, né, o caso novo aí, quando chega para nós, encaminhados do cirurgião de cabeça e pescoço, em casos de câncer de tireoide, na anamnese. E, no meu ponto de vista, é o principal momento, é de onde começa, é a partir dele que eu vou também nortear a minha avaliação, é com base nele que eu vou propor o meu planejamento terapêutico. Então, assim, é um momento que eu acho que vale a pena a gente se dedicar para fazer um bom delineamento da história clínica, considerando todos os dados da história pregressa da queixa, pensando em voz, deglutição, respiração, porque dependendo da repercussão nervosa, neurogênica, a gente vai ter uma resposta também nas funções diferenciadas. Eu vou também discutir com a equipe a respeito do diagnóstico médico, tratamento que vai ser oferecido, sobre as imagens de laringe, pré e pós-operatória, né? A gente também pode contar com exames eletrofisiológicos, como a eletroneuromiografia. E aqui também eu destaco a unidade de tratamento. O que seria essa unidade de tratamento? A gente não trata apenas o paciente, a gente trata paciente e família, paciente e o cuidador, que pode ser um amigo, pode ser um conhecido, pode ser um contratado da família, né, que é responsável. Então, a gente acaba tratando esse núcleo, que seria o paciente e família, paciente e o cuidador, né? Por quê? Porque ao longo do meu tratamento, se eu não trazer essa pessoa junto, né, a minha proposta, muitas vezes a evolução pode não acontecer. Muitas vezes o meu paciente depende do cuidador, do familiar, para executar minha prescrição fonoaudiológica em casa, em domicílio. Então, eu preciso inserir essa pessoa mais próxima a esse paciente, que seja o responsável, pelo menos, digamos assim, para junto do tratamento. Então, desde o início, desde a entrevista, desde a anamnese, a gente vai conhecer como que é essa rede de suporte, como que é a dinâmica familiar, para poder estabelecer os objetivos pensando em possíveis limites terapêuticos, relacionados à falta de adesão, à dificuldade de execução, enfim. Então, essa unidade de tratamento, ela exige uma atenção diferenciada do fonoaudiólogo e da equipe que assiste esse paciente, tá? A literatura, ela traz também da importância de a gente fazer avaliação na condição pré-operatória de pacientes com câncer de tireoide, uma vez que eles apresentam maior risco de comprometimento já nessa condição pré-op, de compressão do nervo laríngeo por infiltração. E a partir disso, eles podem apresentar sintomas vocais na condição pré-operatória.
tá? Nas situações já pós-cirúrgicas, seja por tiroidectomia total ou uma tiroidectomia parcial, a gente pode também, né, evidenciar sintomas vocais, justificadas aí por compressão extrínseca da glândula da laringe, intubação endotraqueal, dissecção de músculos cervicais, assim como hematomas e danos aos nervos laríngeos, como a gente conversou um pouquinho aí no início da aula. A literatura também traz que a disfonia ela está presente em 90% dos casos no pós-operatório imediato, e aí eu mostro a importância desse segmento, inclusive a nível de enfermaria, que é o que a gente faz aqui no nosso serviço, né? A gente tem esse acompanhamento logo após a cirurgia, a âmbito de enfermaria, no leito mesmo, nós fazemos essa avaliação pós-operatória, justamente por ter relatos de sintomas aí vocais nessa condição, tá? A literatura também traz sobre os tipos de lesão permanente ou transitória em decorrência desses tipos de cirurgia, sendo uma porcentagem aí para o nervo laringeu superior de 0,2% a 13% e o nervo laringeu inferior de 5% a 10%, sendo temporárias de 5% e lesões permanentes de 0,5% a 2%. Então, após a realização da anamnese, a gente tem a avaliação clínica fonoaudiológica, que ela contempla a avaliação vocal perceptiva auditiva, análise acústica da voz e a inclusão também da investigação sobre o impacto da disfonia ou da voz sobre a qualidade de vida desse paciente. Assim como a gente levanta também as estratégias de enfrentamento do paciente quanto à alteração vocal e o estágio de adesão do sujeito quanto ao tratamento que vai ser oferecido. Eu coloco aqui também que dentro da nossa rotina aqui do serviço, nós aplicamos a Aurica Voz no período pré-operatório e também pós-op. Por quê? Porque muitas vezes o paciente, mesmo com uma alteração vocal, ele pode não apresentar um impacto vocal, né? Seja pessoal, emocional, profissional, enfim. Ele não percebe essa alteração vocal dentro desse processo, né? E muitas vezes a fonoaudióloga, ela trabalhando a questão do biofeedback, a questão da percepção, da autopercepção da voz, muitas vezes o paciente passa a ver, né, passa a verificar essa alteração de modo diferente, ele começa a perceber que realmente ele tem uma alteração de voz, né? Mas lógico que a gente respeita a autonomia desse paciente quanto ao quanto essa voz está gerando, né, de impacto negativo, digamos assim, na vida dele. Mas a Aurica, ela tem trazido, por uma análise clínica, muitas vezes mudança no estágio de adesão, justamente pelo fonoaudiólogo ter explorado mais a questão da autopercepção, do biofeedback auditivo, junto a esse paciente. Tá? Dentro da avaliação perceptiva auditiva, aqui eu elenquei alguns parâmetros, de acordo com a literatura também, que apresentam maior repercussão em decorrência da paralisia unilateral de prega vocal, tá? E aqui eu tenho o tipo de voz, né, que é alterado, pensando aí na qualidade dessa mucosa, pensando na posição dessa paralisia, qualidade da mucosa no sentido de tempo de diagnóstico, às vezes já houve uma atrofia por desuso, né, então a gente pode ter uma repercussão aí na aspereza, na rugosidade dessa voz. A soprosidade em decorrência aí da falta de coaptação, que também vai gerar um impacto nas medidas aerodinâmicas, como o tempo máximo de fonação, relação Sazan, intensidade vocal, que é diretamente relacionada à minha pressão infraglótica e o quanto tenho de resistência de prega vocal para avaliação dessa intensidade, a modulação e outros parâmetros, como ressonância, pitch, loudness e coordenação pneumofonoarticulatória. A modulação eu pontuo aqui, especialmente em casos de lesão do nervo laringeu superior, né? Que muitas vezes o paciente pós-tiroidectomia traz a queixa de que não tem alcançado mais agudo, está tendo dificuldade para cantar, especialmente profissionais da voz, que dependem, né, desse recurso para
profissionalmente até falando, ou mesmo por lazer, né? Então, é um ponto que é um parâmetro importante que a gente precisa dar essa atenção. Além disso, a questão da ressonância, que dependendo do ajustes que esse paciente faz para fazer a fonação, ele pode gerar uma sobrecarga em região de laringe, faringe, em região escapular, cervical, e gerar uma ressonância mais inferior, de foco mais baixo, né, que seria a ressonância mais laringofaríngea, de tensão. Ao mesmo tempo, a literatura traz que por esse esforço fonatório que esses pacientes podem vir a apresentar, eles podem ter até uma redução na articulação, nos órgãos fonoarticulatórios. E com isso também favorecer uma passagem aérea maior, né, para a cavidade nasal e ter uma repercussão aí em termos de ressonância. O pitch, loudness, são parâmetros perceptivos, né, em relação à minha frequência, em relação à minha intensidade, que também pode estar relacionada à tensão dessa prega vocal, ao quanto de esforço ela está fazendo, pensando no pitch, e a loudness pensando na falta de resistência glótica, redução, então, da pressão infraglótica, da soprosidade, do escape aéreo, né, maior escape aéreo por segundos. Então, tudo isso pode estar dificultando esses parâmetros. Esses maiores escape aéreo por segundo, pela falta de coaptação glótica, dependendo da posição da minha prega vocal, quanto mais lateral, maior o escape por segundo, maior volume aéreo perdido, não aproveitado para a fonação, eu tenho um impacto na minha coordenação. Lembrar que a coordenação pneumofonoarticulatória, ela é subdividida em campos, né? Então, pneumo, né, pulmão, ar, fonatório, pensando em glote, e articulação, pensando nos órgãos fonoarticulatórios. E na paralisia unilateral de prega vocal, a gente vai ter uma incoordenação do ponto de vista, especificamente aí, se a gente for pensar no disparador, né, glótico, né? Justamente pelo esse gap, justamente por essa posição anatômica que a prega vocal pode vir a apresentar, mais ou menos fechada, digamos assim, tá? A análise acústica, avaliamos então a frequência fundamental, o jitter, o shimmer, esses parâmetros de perturbação a curto prazo da minha frequência, e também medidas de ruído. Quando há necessidade, fazemos também análise da espectrografia, análise visual, da voz desse paciente, a gente consegue também fazer análise da eletroglotografia e o sistema aerodinâmico fonatório, que é um instrumento bem importante para esses casos, pensando na pressão mínima necessária para esse paciente fazer a fonação. Então, a gente poderia esperar uma pressão maior se esse paciente já faz ajustes compensatórios de esforço fonatório, ou a gente poderia pensar numa pressão menor, por conta que há um gap evidente, há um gap importante, né, que o paciente não consegue gerar uma pressão necessária aí para fazer a fonação acontecer, né? Então, a gente teria um escape aéreo maior para o paciente iniciar a fonação. Por exemplo, um ataque vocal soproso, digamos assim. Tá? E aí também temos a aplicação dos instrumentos, conforme a gente falou sobre a importância de verificarmos tanto como o paciente está lidando com o problema vocal, de que forma esse problema vocal está impactando na vida desse paciente, assim como a adesão do mesmo ao tratamento que está sendo proposto. Tá? Aqui eu trago um quadro resumo, né, desses autores, que eu acho bem interessante e explicativo do ponto de vista, né, de coordenação pneumofonoarticulatória. Então, a gente tem o campo da respiração, da fonação, da ressonância, articulação, pensando aí no trato vocal desse paciente. E os principais sintomas que são comuns. Do ponto de vista de respiração, a gente tem, então, respirações mais curtas, ciclos mais curtos respiratórios. Por quê? Porque dependendo desse gap ser maior ou menor, o paciente vai ter um escape maior de ar, então ele vai ter um tempo de fonação mais reduzido. Então ele vai precisar o quê? Parar mais, ter pausas fonatórias, para ele poder inspirar novamente e se comunicar
dar continuidade à fonação, à comunicação aí oral. A gente também tem, por questão respiratória, esse gasto maior por segundo, então ele pode ter um comprometimento também na loudness mais fraca durante a fala desse paciente, e aí eles colocam, né, a questão da articulação, da redução dessa articulação, da diminuição, da repercussão disso, na diminuição da inteligibilidade da fala desse paciente. Dentro do contexto glótico, fonatório, tem alteração do pitch, que pode estar relacionado ao tempo de diagnóstico, conforme eu falei, tempo de desuso dessa prega vocal e, consequentemente, redução dessa mucosa de tecido vibrátil, e a gente pode ter, então, uma tensão maior de prega vocal, resultando aí num pitch mais agudo, talvez, tá? Pela falta de cooptação glótica, a gente tem diminuição da pressão infraglótica, diminuição dessa loudness, qualidade vocal alterada, tanto pela falta de cooptação, como pela irregularidade de vibração, pela falta de tecido. A gente tem também quebras de sonoridade, porque as pregas vocais, elas não conseguem se manter na fase fechada por muito tempo, então acaba ocorrendo quebras de sonoridade. Também pode haver dificuldade aí na instabilidade, né, quanto à frequência, né, dependendo da inervação também afetada, como o nervo laringeal superior. A gente pode ter uma dificuldade da inteligibilidade em decorrência de uma disfonia intensa, dependendo do grau dessa disfonia que esse paciente apresenta também. E quanto ao trato vocal, ressonância, articulação, que é o que eu trouxe também para vocês, que esses autores colocam, que dependendo do esforço fonatório que esse paciente pode fazer, ele pode também gerar uma diminuição da precisão articulatória, e com isso ter mudanças na questão da nasalidade, no ritmo de fala, e diretamente aí interferindo na precisão articulatória e inteligibilidade de fala, tá bom? É interessante também a gente colocar sobre os comportamentos compensatórios. A paralisia de prega vocal, ela pode gerar ajustes que esse paciente faz para poder dar conta da fonação, né? Então, uma delas é recrutamento de musculatura extrínseca de laringe. Então, a gente pode ter, inclusive, aumento desse esforço fonatório, participação de região supraglótica para fonação, e com isso o paciente tem tendência, né, a ter uma fadiga vocal, um aumento desse drive expiratório, e com isso interferir diretamente na satisfação e no conforto ao se comunicar, né? Esses autores trazem, inclusive, trabalhos demonstrando, né, a relação inversamente proporcional entre aumento do esforço fonatório versus satisfação do paciente. E, além disso, esse ponto de autopercepção do paciente em relação à questão sinestésica, ela se mostra muito necessária, porque às vezes o que mais incomoda o paciente, às vezes não, muitas vezes, o que mais incomoda o meu paciente é a pista sinestésica, e é essa questão de esforço, essa questão de desconforto durante a comunicação, né? E não propriamente dita os parâmetros vocais alterados. Então, a gente precisa também, dentro desse processo multidimensional de avaliação do meu paciente, incluir também, dar essa oportunidade do paciente também poder dizer sobre essa percepção sinestésica, sobre essa questão de satisfação e conforto ao fonar, ao se comunicar, durante aí as atividades dele, né? Aqui tem um artigo que também é recente, agora de 2019, eu trouxe mais por conta que ele envolve a questão da tiroidectomia e as alterações laríngeas e vocais após esse procedimento. E a mérito de curiosidade, não pensando na questão de transitório ou permanente dessa paralisia, mas sim pensando na condição pré-operatória desses pacientes. Acho que foram 100 e poucos pacientes, se eu não me engano, tá? E foram, desses pacientes, 2,6% apresentavam algum tipo de sintoma vocal na condição pré-operatória. E a gente observa que depois
10 dias após a cirurgia, 20, 30, 40, houve essa redução. E aí eles fazem também uma análise da questão do tempo de duração dessa paralisia, que no nervo laringeu recorrente ocorreu em 21% e diminuiu para 6,6% após 6 meses. E no nervo laringeu superior, inicialmente foi constatado em 1,3% dos casos, e depois 0% após 6 meses. Esses dados eu trago justamente que é um outro ponto destacado pela literatura da importância de se realizar o acompanhamento longitudinal do meu paciente com paralisia de prega vocal. Justamente por essa questão de resposta nervosa e o quanto a fonoterapia colaborou com aquele caso, né? Então, assim, aqui no nosso serviço, que eu vou apresentar logo mais para vocês, a gente tem essa preocupação tanto de envolver, né, essa questão de segmento longitudinal, assim como nós temos buscado medidas que realmente, de acordo com base na literatura, que realmente traduzam essa melhoria, que sejam fidedignas, que representem o trabalho que a fonoaudiologia fez em casos de pacientes com paralisia. E aqui eu tenho, então, o plano de cuidados, que a gente tem trabalhado aí sob liderança da professora Lilian Henriques, que estabelecemos, então, esse plano de cuidados para os pacientes encaminhados com câncer de tireoide, pela cirurgia de cabeça e pescoço, para avaliação fonoaudiológica. Aqui a gente tem 3 quadros que representam, então, um pouco do que a gente faz, tá? Então, a gente considera o tempo de avaliação vocal, é o momento que esse paciente é encaminhado para a fonoaudiologia. Então, a gente vai considerar terapia vocal, então o paciente já está diagnosticado com a paralisia, então ele vem apenas para fazer esse segmento. É um paciente de pré e pós-operatório, então esse paciente vem, que é esse pré e pós-tratamento médico, né? Pensando em casos de cirurgia, de tireoidectomias, então ele vem para a gente no pré-operatório de tireoidectomia, seja parcial, total, ou mesmo de paratireoide, que seria um outro assunto, né? Ou pré e pós-tratamento de, por exemplo, de resolução, de complemento aí para essa paralisia, como as laringoplastias. Então a gente também participa dessa forma de tratamento médico. Então, aqui eu separei em terapia e tratamento médico, tá? E o segmento que a gente faz, né? Tudo que a gente tem estabelecido como metas terapêuticas, nós temos considerado o segmento a curto, que a gente pretende buscar e obter, e a longo prazo e longo termo, né? Então, a gente tem um tempo de encaminhamento menor que 6 meses, em caso de paralisia, para um grupo, ou aqueles casos tardios que a gente faz uma prova terapêutica para verificar o quanto o paciente responde em relação ao processo terapêutico, tá? Aqui no quadro 2 são as medidas de desfecho, as medidas de resultados condizentes com as minhas metas terapêuticas. No serviço, nós temos estabelecidos metas globais, metas específicas, pensando no que eu quero obter a curto e a longo prazo, tá? Por que curto e longo prazo? Porque se eu trabalho inicialmente com uma meta específica, que deveria ser trabalhada a curto, mas eu envolvi, mas eu a deixei a longo prazo, a evolução terapêutica ela já pode estar pode sofrer aí alguma alteração e não chegar nessa medida de desfecho que então a gente esperava, né? Então, assim, isso é importante, tá bem delineado os achados, dados de anamnese, dados de avaliação. Então, quando eu avalio, eu acabo já pensando, né, que os parâmetros têm que dar, precisam dar as mãos, né? Então, eu avaliei o tipo de voz, ele tem que dar mão para o tempo máximo, ele tem que dar mão para a minha loudness, ele tem que dar a mão para o meu pitch e assim por diante. Por quê? Porque se não houver esse alinhamento entre os parâmetros, ele vai dificultar o estabelecimento das minhas metas a curto e longo prazo. Então, eu posso, assim, confundir, me atrapalhar em relação ao que eu preciso trabalhar agora, e esse agora pode ajudar já muitos parâmetros que eu iria trabalhar a longo prazo, tá? Então, esse estabelecimento, esse momento de elaboração do meu plano, é o mais importante, tá?
com base, lógico, né, numa avaliação bem feita, numa anamnese bem conduzida, certo? E a fundamentação do tratamento, tudo isso aí é baseado na literatura científica, pensando no que há de válido, de confiável e na capacidade de resposta dos parâmetros. Destaco aqui nesses dois campos verdinho aqui, os resultados tendenciosos e os resultados falsos positivos, que a gente precisa ficar atentos também, tá? O que seria esses resultados tendenciosos? Seria aquela avaliação que a gente conduziu e que daí eu tenho um determinado resultado que eu nem contemplei dentro das minhas metas terapêuticas, né? Ah, mas é porque pode ser sim que esse resultado ele aconteça, porque o paciente tem isso na minha prega vocal, mas às vezes o paciente não teve domínio da prova que você utilizou para ser avaliado aquele parâmetro, né? Então, às vezes ele fez um tempo, por exemplo, de emissão encurtado, né? Mas aí mas ele fez porque ele não compreendeu, ele poderia ter um tempo encurtado, mas não tão curto, digamos assim, né? Mas porque ele faltou domínio ou compreensão da prova que foi proposta, né? E aí, às vezes, a gente acaba levando isso em consideração, analisando o resultado, tentando achar justificativa para aquele resultado com base na fisiologia, né? E a avaliação, ela precisa já ser conduzida pensando no que a gente pode encontrar, né? E dentro do que a gente pode encontrar, ele tem que estar coerente com os demais parâmetros, né? Não simplesmente eu pegar esse parâmetro de tempo máximo que deu encurtado, ou até mesmo mais do que o esperado, e não correlacionar com os demais parâmetros, né? Então eu preciso rever o que está sendo mensurado, que está sendo realizado. Então isso é perigoso, porque às vezes eu vou tratar algo que às vezes não precisaria para aquele momento. Dei exemplo do tempo máximo por ser um parâmetro subjetivo, tá? Que depende aí do domínio, da compreensão do meu paciente. Mas, assim, há várias outras situações. E também, o mais importante é a gente pensar no impacto disso para o planejamento terapêutico, tá bom? E os resultados falsos positivos, que também é justamente isso, né? Às vezes a gente encontra um parâmetro, né, mas que foi por alguma outra, por falta de domínio também, por falta de compreensão, né, ou eu mesma, a gente às vezes está considerando uma determinada prova, porque para aquele paciente ele não conseguiria fazer, poderia ser uma outra prova para avaliar o mesmo parâmetro, né, então o paciente não tem, vamos dizer, não tem domínio de cantar, ele não gosta de cantar, ele vai cantar para você, ele canta sem modulação, mas será quanto essa modulação vem dele, né, ou quanto essa modulação realmente está alterada em decorrência de uma lesão nervosa. Então tudo isso precisa ser muito bem esclarecido, tá? Então são exemplos assim simples que eu estou dando, mas para a gente ficar atento de uma forma mais generalizada, ok? E aqui eu trouxe esse artigo de 2017, até para suportar o que a gente vem fazendo no nosso serviço, né, mostrando para vocês desse alinhamento clínico com a ciência. Esse trabalho, ele fala de um protocolo de terapia de voz, justamente para investigar a eficácia do processo terapêutico para pacientes com paralisia unilateral, adutora e de prega vocal, com encaminhamento precoce, tá? O protocolo, ele contemplou 12 sessões em média do tratamento, uma vez semanal, e o tempo aí de segmento até 6 meses, tá? Avaliação de encaminhamento, né, até 6 meses. Avaliação multidimensional, ele envolveu todos os parâmetros, inclusive o IDV, o índice de desvantagem vocal, avaliação médica da laringe, e eles obtiveram como resultados eficácia desse protocolo proposto para esses pacientes, tá? Acho que foram 10 pacientes, mas teve grupo controle, se eu não me engano, tá? Mas tiveram resultados positivos em relação a esse trabalho. Bom? E, finalmente, a gente tem o planejamento terapêutico do nosso serviço, aqui os cenários clínicos. E tem uma linha aí de acontecimentos, né, que eu coloquei. Esse paciente, dentro desses cenários, a gente tem o pré-operatório, que o paciente chega para nós no momento que foi decidido
pela tiroidectomia total, parcial, enfim. Após discussão, então, junto à equipe, a gente faz toda a nossa análise, toda a nossa avaliação junto a esse paciente. No item 2, na linha 2 aí de tempo, né, ele vem para, a gente tem esse acompanhamento imediato em enfermaria pós-operatória, avaliação fonoaudiológica, inclusive já com imagem de laringe pelo médico, cirurgião de cabeça e pescoço, gravação de voz e toda a avaliação perceptiva auditiva desse paciente. E a gente tem também aqueles casos tardio, né, tardio precoce, tardio mais posteriormente, digamos assim, né, menor que 6 meses, que são os casos que vêm casos de paralisia para nós, com outras causas também, dentro desse período de diagnóstico, ou maior que 6 meses, que seria o tardio aí, né, e que a gente precisa fazer uma prova terapêutica para verificar o quanto o paciente tem resposta à nossa proposta, né. E na linha 3 são outros casos, pré e pós-terapia vocal, que já vem com diagnóstico prévio por variadas etiologias, que a gente tem todo esse segmento também, e da questão também das laringoplastias, que eu acho que é uma situação privilegiada que o fonoaudiólogo aqui tem, né, de acompanhar as laringoplastias, por exemplo, as tiroplastias na condição intraoperatória, né, então o fonoaudiólogo entra juntamente com o cirurgião, com a equipe médica, para esse procedimento de tiroplastia e colabora diretamente quanto ao resultado vocal, quanto a essa mobilidade, né, quanto a esse deslocamento, esse procedimento médico, junto à resposta de voz que esse paciente vai obter, né. Eu acho que é uma situação privilegiada, eu acho que é essa palavra mesmo que a gente tem aqui no nosso serviço, além da discussão interdisciplinar ocorrer da melhor forma também, tá? E eu acho que tudo isso a gente vê em resposta aí ao que o paciente nos traz. E a linha de tempo aí, o 4, que é a terapia vocal, segmento longitudinal, que nós temos feito pós-alta. Então, o paciente tem alta, no caso de paralisia, né? E a gente marca um retorno dentro de 6 meses. Obviamente que se ele tiver alguma alteração, alguma piora dentro desse período, ele também pode retornar para uma reavaliação. E aqui a gente tem, né, aqui a gente tem, já no outro também falei, né, mas é que são todos slides de continuação. Aqui especificamente nós temos a apresentação do ambulatório de câncer de tireoide e paratireoide, o CTP, do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, aqui do nosso Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, né. Novamente eu reforço que a fonoaudiologia é liderada aí pela professora Lilian, a gente tem esses cenários clínicos que são cumpridos, pré-operatório, toda a descrição dos procedimentos que são feitos, naquela linha de tempo que eu pus para vocês, aqui eu descrevo o que nós fazemos, né, de uma forma resumida, avaliação perceptiva auditiva, acústica, aplicação desses protocolos, as orientações pré-operatórias, depois um pós-operatório imediato, que fazemos toda a reavaliação de todos esses parâmetros, e a terapia vocal quando necessária, então. Então, o paciente houve lesão de nervo, a gente já inicia a terapia vocal após liberação médica, né, já em enfermaria, com segmento aí posterior em ambulatório. E outros casos tardios, casos novos que vêm de outras clínicas, aqui eu coloquei, né, mais resumidamente, porque não é o intuito da aula, que nós fazemos também, recebemos também todos esses pacientes, terapia vocal, prova terapêutica também para casos mais tardios. Destaco aqui a importância da atuação interdisciplinar para a evolução terapêutica desses pacientes. Eu acho que do ponto de vista fonoaudiológico, como a literatura traz mesmo, né, sobre a importância do estabelecimento de medidas de desfecho para os pesquisadores da área, se debruçarem mais quanto à metodologia envolvendo os parâmetros válidos, confiáveis, né, mas também eu acho que na prática clínica, a atuação interdisciplinar faz toda a diferença para a evolução e assistência desse paciente, tá? Em média, um levantamento assim clínico nosso, né, a gente tem em torno de 12 sessões para a reabilitação desses casos de pacientes com paralisia unilateral de prega vocal,
E eu acho que um ponto diferencial é esse retorno de 6 meses pós-alta. Eu coloco então, finalizo a minha aula, né, fazendo um agradecimento especial a toda a nossa equipe, que eu acho que sem esse corpo clínico aí, nada disso seria possível, né. Então fica o meu agradecimento e eu exponho aí o meu carinho, por cada um dessas pessoas que estão aí nessa foto, e também daquelas que não puderam estar presente na foto, mas eu incluo aí como nossa equipe, e reforçando aí o reconhecimento por tudo isso que eu apresentei, tá dando certo, porque por detrás disso tem toda essa equipe aí fantástica que trabalhamos em conjunto. Muito obrigada, viu? Cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.